Diogo Pires aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Espero que vocês gostem desse tema de hoje. Nós vamos falar qual a função de ter um dom espiritual. Quem pediu esse tema aí foi o Moacir Pires. Alguma semelhança no nome? Isso mesmo, o meu pai, ele foi aí nos comentários dos vídeos e pediu. Achei muito bacana isso da parte dele, de estar junto com a gente aí pedindo os comentários. E a gente gosta de temas maravilhosos assim. E esse tema é um tema bem rápido, bem simples, então ele se enquadra muito no Notas Rápidas, tá certo? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa seu like e venha participar com a gente. Vamos para os textos aqui para a gente entender melhor sobre esse tema, beleza? Então a questão é: qual a função de ter um dom espiritual? Lá em Romanos 12, versículo 4 a 9, nós vamos ter o texto que vai dizer o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos, a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado aos outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na propagação da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Então, basicamente, o que ele mostra é o seguinte: nós somos um corpo em Cristo, e cada parte desse corpo, ele tem uma função, e essa função seria um dom, que Deus dá a cada uma pessoa. E respondendo à pergunta, qual a função de ter um dom espiritual, essa função é de servir, assim como a sua mão, ela te serve um copo d'água quando você pega para tomar água, beleza? Então é mais ou menos isso, mas nós vamos aprofundar logicamente aqui para você aprender muito mais, porque não é só isso. Então nós vamos à nossa segunda pergunta, que é o seguinte: qual a utilidade desse dom? E como é repartido os dons? Que é uma questão assim que eu acho que é boa para ser levantada aqui, para a gente entender, porque nós temos um dom para servir. E aí, como esse dom ele é utilizado e como ele é repartido a cada pessoa? Vamos lá, 1 Coríntios 12, versículo 4 a 12, vai dizer o seguinte: esses dons, eles são capacitações do Espírito Santo, não se pode adquiri-lo em outro lugar, nem aprendê-los. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos dá isso, e é ele que nos ensina a utilizar esse dom. E aí nós vamos ver exatamente nesse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 12, o que ele vai dizer sobre isso. Ele vai dizer: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há uma adversidade, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, basicamente, Deus dá a todos um dom, mas ele só dá o dom para aquilo que é algo útil para o corpo de Cristo. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento dos espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito operando todas essas coisas, repartindo
particularmente a cada um como quer. Então é o Espírito Santo que faz essa repartição dos dons do jeito que ele quer, tá certo? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, mesmo que seja um corpo, vocês têm a ideia de que, por exemplo, um corpo ele faz várias funções, mas ele faz justamente para servir, né, a ele. Então, no caso aqui, Jesus é o corpo, né? Jesus é aquele que a gente serve, aquele que a gente faz para ele. Então, todos os membros, a sua mão, suas pernas, suas pernas andam, suas mãos pegam algum objeto, mas todos eles fazem algo para Deus, entendeu? Então, um outro exemplo aqui que eu quis deixar aqui para eu não esquecer, que eu quase já ia esquecendo, é o seguinte. Por exemplo, eu até estava comentando com uma pessoa esses dias. O dom, ele é dado de uma forma, por exemplo, a minha vida inteira eu mexi com som. Desde criança eu já gostava de mexer com som, edição, fazer alguma coisa de mixagem, nesse sentido. No meio da adolescência, quando eu passei pela faculdade e tudo, eu comecei a mexer com edição de vídeo. Então eu comecei a ter dois dons, né? Edição de vídeo e mexer com o som que eu já fazia. E agora, logicamente, depois que eu saí da faculdade, eu vim a fazer teologia. E aí eu uni três coisas em uma pessoa só, que Deus, graças a Deus, me deu esses dons. E agora nós estamos gravando o vídeo. Então, Deus ele vai te moldando no decorrer da vida para que você execute o seu ministério, que é parte dos dons. Ministério nós vamos falar em um outro vídeo que eu acho que é muito bacana e faz muita assim, conciliação com isso que a gente está dizendo aqui. Mas vamos terminar esse assunto aqui nesse vídeo de notas, porque é notas rápidas aqui, então rapidinho para vocês. Os 9 dons a gente fala, né, que são 9 dons, né? São 9 dons que a Bíblia nos mostra. E esses dons eles estão separados em 3 categorias aqui, tá certo? 3 classificações. As 3 classificações são dons de saber, dons de fazer e dons de falar. E como que eles estão separados nessas classificações? Os dons de saber são a palavra de sabedoria, a palavra de ciência ou conhecimento e também o discernimento de espírito. Esses 3 são dons de saber. Os dons de fazer seria fé, cura e operação de milagres, tá certo? Então esses são os 3 dons de fazer. E os 3 dons de falar está relacionado com profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Para fechar esse notas rápidas aqui, é o seguinte: lá em 1 Coríntios 14, versículos 7 a 17, vai dizer o seguinte: como é preciso ter clareza ao usar todos esses dons, né? Caso contrário, você mesmo tendo um dom será inútil. Então vamos ver o que lá em 1 Coríntios 14, de 7 a 17 vai dizer, tá certo? Eu coloquei tudo para você entender assim perfeitamente o que diz, tá certo? Olha aí, vamos lá. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons tais como flauta ou cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Então, ter um dom não pode ser algo sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos para terem dons espirituais, procurem crescer naqueles
que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em línguas, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que será entre os não instruídos dizer o amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que está fazendo, o que está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Ou seja, você tem o seu dom, seja ele qual for, mas você mesmo você faz o seu dom, usa o seu dom sem ter entendimento do seu dom. Por exemplo, muitas pessoas já falaram que o meu dom é ensinar. Seria o ministério conjugado com o ministério de mestre que a Bíblia traz. Porque eu gosto de ensinar, gosto de explicar para vocês. Por isso eu estou aqui no YouTube trazendo para vocês conteúdo. Mas mesmo se eu ler ou não entender o que eu estou lendo, o meu ministério ele fica inútil. Porque eu tenho o dom de ensinar, eu tenho o dom de explicar para vocês, mas se eu não estudo, o meu ministério fica inútil. É a mesma coisa como ele citou aqui. Eu canto, mas aí eu não pego a letra da música, eu não ouço música. E aí como eu vou utilizar o meu dom para Deus? Como eu vou entender o que eu estou fazendo? Que é exatamente o exemplo que ele deu aqui sobre cantar. Eu canto, mas eu não sei o que eu estou cantando. Eu vou ministrar aquilo, mas eu não conheço nada do que eu estou cantando. Então, não faz muito sentido, tá certo? Espero que tenha ficado bem compreensível tudo que eu disse aqui para vocês. E se ficar alguma dúvida, você já sabe, né? Vai aí nos comentários, deixa aqui embaixo que a gente vai respondendo nos comentários. E se não sanar as suas dúvidas, a gente faz um segundo vídeo, tá certo? Com uma segunda parte para vocês aprenderem muito mais sobre esse assunto. Espero ter respondido aí o meu pai e muitas outras pessoas que têm essa dúvida sobre os dons, tá certo? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, comenta aí, compartilha, deixa seu like, que é muito importante para a gente continuar crescendo esse canal aqui, tá certo? Então, um grande abraço. Esse aqui foi mais um programa Insignia na Prática, notas rápidas para você. Tchau, fui!